aquele povo, dizendo que ainda assim, apesar de tudo, ele os levaria, os conduziria até a terra prometida. E nesse ínterim, nós percebemos que eles então lançaram fora os atavios. Lembram disso? Então falamos sobre esses atavios que a palavra do Senhor coloca ali, né? Coisas que nos impedem de caminhar, coisas que nos impedem de progredir, de desenvolver, porque muitas vezes colocamos essas coisas como deuses, né? Ou como materiais para construirmos, confeccionarmos deuses para nós. E então, por fim, na semana passada falamos sobre um coração disposto a contribuir, fala dessa contribuição voluntária que os judeus trouxeram ali para a construção do tabernáculo, depois de toda a orientação pormenorizada que Deus deu àquele povo. Então, hoje, terminando esse livro, perceba que nós, é claro, tinha muito mais coisas para nós falarmos, né? Quando Moisés é achado ali no cesto, no rio, é um tema interessante. Toda a peregrinação deles, né, em cada parte ali que Êxodo vai trazer também, fala de verdades interessantes, mas eu entendi que essas coisas seriam importantes para nós. E hoje, Êxodo capítulo 40, do verso 34 ao 38, vamos ler esse texto para as nossas considerações. Êxodo 40, do verso 34 ao 38, diz assim a palavra do Senhor. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Dá-nos a tua direção, direção do teu Santo Espírito, para entendê-la e praticá-la. Nós oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, aqui é o último trecho, o último texto do livro de Êxodo. E Êxodo é exatamente isso, a saída do povo, a peregrinação do povo no deserto. Fala exatamente desde o seu início, todas as coisas que eles fizeram, as pragas, né, a fuga deles, depois a perseguição do rei de Faraó sobre os filhos de Israel, a morte, o mar vermelho se abrindo e ali os exércitos de Faraó perecendo ali naquele milagre de Deus. Então nós percebemos tudo isso e agora aqui então chegamos ao fim, ou seja, a glória do Senhor enchendo aquele tabernáculo. Tabernáculo ou a tenda da congregação, que é a mesma coisa. Havia uma tenda antes do tabernáculo, né? Havia uma tenda que Moisés e Arão fez fora lá do átrio, e ali Moisés ouvia o povo, ali Moisés consultava Deus, Deus falava com Moisés, né? Mas era algo provisório. O tabernáculo também mas a tenda era mais provisório ainda, né? Era usado enquanto que o tabernáculo não tinha sido construído. Mas depois que o tabernáculo foi construído, aí então aquela primeira tenda deixou de ter a sua utilidade nesse sentido. Mas agora então o tabernáculo ou a tenda da congregação, que é a mesma coisa, por isso que eu estou dizendo que a tenda era uma coisa, a tenda da congregação é o tabernáculo, né? Só para a gente entender essa diferença. Às vezes a gente pode estar lendo o texto, você vai ver que Moisés estava na tenda e tal, não é esta tenda da congregação. A tenda da congregação é o próprio tabernáculo que Deus tinha construído, Deus tinha orientado o povo a construir. Então, Êxodo capítulo 40, do verso 34 ao 38, nós temos esta orientação de Deus para o povo, mostrando que chegou-se ao final então de toda essa construção, essa edificação. E o interessante aqui é que no final da construção
continuação, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, verso 34, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Essa nuvem era a própria glória do Senhor. Esta nuvem era a própria presença do Senhor ali naquele local que tinha sido construído. Nós já vimos também, imagino que vocês já leram, quando Salomão termina o templo e consagra o templo ali ele diz: essa casa será chamada casa de oração. E quando da consagração também Deus se manifesta ali, a glória do Senhor, esta nuvem também aparece ali, mostrando a presença realmente de Deus no meio. É claro que hoje nós não temos mais estas formas, esses expedientes, né, que Deus está usando de forma visível. Não vemos mais isso e nem imagino que possamos esperar qualquer coisa nesse sentido, no que diz respeito a questões visíveis, né? Vemos Deus agir, ou Deus se manifestar assim através de nuvem ou de fogo. Não vejo que Deus está fazendo isso por conta da sua própria palavra e por conta do seu Filho Jesus Cristo, que já visivelmente, historicamente ele veio, ele morreu, ele realizou a sua obra na cruz do Calvário. Basta apenas nós olharmos para ele e não precisamos ficar olhando para questões periféricas ou paralelas ao que está revelado na palavra. Basta apenas nós lermos a sua palavra, crermos que Cristo realmente veio e ele realizou essa obra, e então tudo é o que de mais visível nós precisamos já estar aqui. Não há necessidade de mais nada. Mas no Velho Testamento havia realmente essa necessidade, por conta de que não tinha, se bem que o povo de Israel viu bastante coisa acontecendo, né? Acho que todos os exemplos que eles viram, como nós falamos das pragas, o mar se abrindo, enfim, as codornizes, o maná caindo do céu, quem pode explicar isso? Mas mesmo assim, eles precisavam ainda de coisas, e mesmo com tudo isso, eles acabavam retrocedendo, desobedecendo, se tornando muitas vezes desobedientes na sua fé. Mas enfim, Deus usava dessas maneiras para falar e mostrar ao seu povo a sua presença. Okay? Mas o que nos diz então esta glória de Deus, esta nuvem aparecendo ali no tabernáculo? Quais seriam as verdades, pelo menos no que diz respeito a este texto, sobre a glória de Deus no tabernáculo? A primeira coisa que nós podemos ver, irmãos, é que então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A primeira coisa que nós podemos ver é que, depois de todas as orientações, se nós voltarmos a esse capítulo, nós vamos capítulo 39, você vai perceber o que? Ali os utensílios do tabernáculo, as vestes dos sacerdotes. Capítulo 38, você vai ver outros elementos do tabernáculo que também foram construídos. Capítulo 37, capítulo 36, capítulo 35 nós falamos na semana passada com relação às ofertas, os utensílios do tabernáculo, né? Todas essas coisas são orientações de Deus para a construção desta tenda da congregação. Mas se nós voltarmos um pouco mais, nós voltarmos ali para capítulo 31, você vai perceber que ali Deus levanta homens para esta obra, Aholiabe e Bezalel. Nós voltarmos ao capítulo 30, você vai ver o altar do incenso, a bacia de bronze, o óleo dessa função, o incenso sagrado. Capítulo 29, sacrifício e cerimônias da consagração, como é que deveriam ser feitos. Capítulo 28, as vestes sacerdotais. 27, o altar do holocausto, o ato do tabernáculo, azeite para o candelabro. Capítulo 26, as cortinas do tabernáculo, todas essas questões. E capítulo 25, então, você vai ver, mais uma vez, Deus, então, voltando, né, retrocedendo. Nós até citamos semana passada também, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo, e depois, então, como é que seria a construção da arca e o propiciatório. Ufa, bastante coisa, né? Todas essas coisas o povo construiu. Todas essas coisas Deus fez. Todos esses elementos que fariam parte do tabernáculo, o povo construiu. Lugar santo, Santo dos Santos, mesmo propiciatório, a arca, todo o átrio, toda a bacia de ouro, bacia de bronze, perdão, todos esses elementos, todos os ritos, né, que
deveriam ser observar as vestes dos sacerdotes, com todas as suas indumentárias, os sinetes, as cores, tudo, e é bem complexo, você vai perceber. Mas tudo isso Deus pediu, orientou o povo a fazer, Moisés como líder, e Deus levanta homens, como falamos, Bezalel e Aholiab, para serem mestres de obra nas questões artesanais ali. Deus levantou esses homens e esses homens fizeram o trabalho. Então, quando esta glória do Senhor, quando a nuvem do Senhor enche aquele local, o tabernáculo, o que isso diz para nós? Em primeiro lugar, que Deus aceitou a obra. Que se Moisés tivesse, Deus fez um projeto aqui, mas eu vou mudar isso aqui, essa sala aqui está muito pequena, vou estender um pouquinho, né? Se você ler todos esses capítulos que nós lemos, ou que nós citamos aqui, você vai perceber que Deus orienta eles na altura, no comprimento, na largura, quantos côvados, quantas madeiras, quantas argolas, tudo Deus orientou. E Moisés fez de acordo com o que Deus pediu. Quando eu falo Moisés, eu falo ele como liderança, né? Mas claro, sabe, foi o povo que fez. Tá? Mas tudo isso, aqueles homens, mulheres, realizaram conforme a própria direção de Deus. Então, quando Deus olha para aquilo que Ele orientou o povo a fazer e viu que efetivamente aquilo foi feito, aquilo foi realizado, então Deus aceita esta obra. E Deus diz: ok, agora esse local está pronto para eu habitar no meio de vós. Mas por que isso? Porque houve essa disposição. Houve, como nós falamos na semana passada, essas ofertas que o povo trouxe, essa disposição em realizar a obra. Se nós olharmos Efésios capítulo 2, versículo 10, Efésios 2, 10. Efésios 2,10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2,10 então vai dizer que Deus nos criou, ou seja, Deus nos fez para nós andarmos nas boas obras e praticarmos estas boas obras. Não tire este versículo de vista, tá? Mas, em primeiro lugar, nós percebemos aqui que Deus realmente nos chamou para realizar uma obra, e esta obra Deus aceita, e Deus realmente quer aceitar a obra que nós realizamos. Quando fazemos aqui, eu estava pensando essa semana sobre o fazer a obra do Senhor, e a questão que muitas vezes nos impede de fazer esta obra. Eu estava pensando todos os homens que apareceram, que surgem, que são nomeados na palavra do Senhor. E mais uma vez eu sempre digo isso, não estou fazendo apologia ao pecado, não é isso de forma alguma. Mas às vezes nós podemos cair no erro de não fazer. Ou seja, estabelecemos a nossa vida dentro de um ideal de não fazer. Ou seja, eu não posso pecar, eu não quero pecar e não queremos mesmo, devemos lutar contra o pecado. Mas muitas vezes nós ficamos tão presos à ideia de não pecar que nós esquecemos que nós precisamos fazer. Ou seja, é claro que eu não quero pecar, eu não quero transgredir, eu quero viver uma vida de santidade. Mas talvez estamos tão voltados a isso que esquecemos que a graça do Senhor, ela nos leva a um grau tal de entendimento ou de aceitação diante do nosso Deus, que nós, você perceba, deixa eu explicar isso melhor, você não vai ver nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, haja vista Raabe, por exemplo, aquela mulher que orientou, que ajudou os israelitas a invadirem Jericó. Ela não era uma mulher de uma índole muito boa, mas a disposição dela em fazer a obra, a disposição dela em fazer o que ela tinha à mão, por temor a Deus, fez com que ela até hoje fosse falada no nosso meio. Vamos falar sobre Maria Madalena, por exemplo.
sua vida também não era digna de um modelo de pessoa, de mulher. A outra Maria que ungiu aos pés de Jesus, lavou com os seus cabelos, nós não sabemos exatamente como que era a vida dela, mas Jesus vai dizer sobre ela: onde for pregado o Evangelho, em todo lugar, o nome dela será falado. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós não estamos fazendo apologia ao pecado, mas nós muitas vezes vivemos uma preocupação de viver uma vida correta, e isso é bom, é positivo, mas nós não contrabalanceamos nisso com relação ao que eu posso fazer mais. O que mais eu posso fazer? Entende? Me parece que se eu não pecar, eu fiz tudo o que tinha que fazer. Se nessa semana eu não cometer aqueles erros crassos, então eu realizei a minha obra. Não, Deus não nos chamou tão somente para não pecar. Deus nos chamou também para fazermos. Porque se nós olharmos para a vida dos homens do passado, eles foram homens de pecado, homens sujeitos ao erro. Mas o que diferenciou ele de outros homens? Você não vai ver nenhum homem ou mulher na Bíblia que são citados simplesmente porque viveram uma vida santa. O fato de nós buscarmos essa vida santa implica também em fazermos. Entende? O fato de buscarmos essa vida santa vai implicar ou vai mostrar que eu preciso fazer. O que? Eu não sei. Mas eu quero estar ativo na obra, eu quero estar efetivo no ministério, seja qual for o ministério que Deus tem para mim. Não que eu estou querendo fazer para aparecer, claro que não é essa coisa. Mas, naturalmente, quando nós buscamos esta santidade, esta busca para fugir das minhas falhas, dos meus pendores da carne, automaticamente eu vou estar também efetivamente trabalhando em prol da obra do Senhor. E é esta realização que o Senhor quer. Nós já vimos o que aconteceu. O povo tinha pecado, um erro grave, o bezerro de ouro. Mas daqui a pouco você vai ver aquele povo ali trazendo oferta, ao ponto de não precisa trazer mais. Não precisa trazer mais. Então, a coisa não é só não fazer o erro, mas eu não quero cometer o erro, mas o que mais eu posso fazer além de não cometer erro? Entende o que eu quero dizer? Então, Deus nos chamou para as boas obras. E boas obras não é só não pecar, ainda que de certa forma isso possa ser. Mas boa obra também é não pecar, mas o que mais eu posso fazer? O que mais eu posso realizar voluntariamente? Eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso dar um estudo, eu posso, enfim, eu posso evangelizar, eu posso ajudar efetivamente alguém, né, de forma filantrópica, e dessa maneira estar evangelizando. A vida de santidade vai nos levar a fazer mais do que simplesmente não pecar. A nossa perspectiva nesta vida tem que ser mais do que simplesmente não pecar. Ao não pecar, eu acabo também sendo impulsionado a realizar estas boas obras pelas quais Deus preparou para que nós andássemos. Mas todas essas obras, é claro que nós não estamos falando aqui agora de uma disposição descontrolada em fazer, porque todas essas obras, elas precisam estar dentro do próprio desígnio de Deus. Lembra que eu falei? Nós não podemos perder ali o Efésios capítulo 2, porque versículo 10, como nós já lemos, vamos ver de novo: pois somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Legal, muito bem. Deus nos preparou para andarmos nessas boas obras, mas o que é que vem antes? Versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, para que nós pudéssemos ou possamos ser pessoas prontas a realizar essas boas obras, é necessário, antes de mais nada, que nós compreendamos como que foi a gênese desse processo, como que foi o início desta coisa. E qual é o princípio disso? A salvação em Cristo. A salvação pela graça. Não é a obra pela obra, mas é uma obra consciente de que esta obra está sendo realizada por alguém que foi transformado pela graça de Cristo, porque pela graça foi salvos, de alguém que já foi salvo pela morte de Cristo, porque pela graça foi salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É claro que nós somos chamados para esta boa obra, mas não é qualquer um que vai fazer esta boa obra. Só vai fazer esta boa obra quem estiver em Cristo, quem passou pela graça, quem experimentou a graça de Deus. E o que é a graça de Deus, senão o fato de que nós não merecemos nada, senão aquilo que Cristo já
já realizou na cruz do Calvário é suficiente para a nossa salvação. E tendo consciência disso, tendo sido transformado por isso, agora sim eu posso entender o que é a obra, e agora sim eu posso fazer e realizar esta obra. Desta maneira, nós percebemos aqui, irmãos, que há todo um processo aqui, que Deus aceita a construção daquele tabernáculo, da tenda da congregação, e Ele enche a glória, aquele lugar com a sua glória. Por quê? Porque o povo realizou a obra, mas esta obra dentro das especificações que Deus mesmo tinha estabelecido. Não era uma coisa que Moisés sonhou, estou com desejo de fazer um negócio aqui, vamos lá, vamos fazer. E aí Moisés, na sua habilidade, Moisés na sua iniciativa, em toda a sua simpatia, Moisés no seu poder de persuasão, induziu os homens, animou os homens a fazer. Não foi nada disso. Moisés, irmão, se lembra, na verdade, nem queria muito essa função para ele. Ele nem estava muito afim desse negócio. Mas Deus separou ele, Deus separou Arão, e Deus liderou esses dois, ou seja, usou esses dois para liderar aquele povo e deu todas as especificações para a construção do tabernáculo, e eles fizeram exatamente como Deus pediu. É por isso que Deus aceitou. Lembra de Caim e Abel? Por que Deus não aceitou o sacrifício de Abel? Porque não estava segundo as especificações de Deus, não estava de acordo com aquilo que Deus tinha pedido, não estava de acordo com o manual de Deus. Ora, a glória do Senhor encheu aquela casa, porque a sua vontade tinha sido feita. Deus encheu a sua glória, aquela casa com a sua glória, porque os homens obedeceram à sua vontade. Hoje nós não temos mais um tabernáculo, não temos mais uma tenda da congregação, até porque não precisa, porque o local de habitação de Deus é nós mesmos, sabemos isso. E como que a glória do Senhor pode ser vista em nós? Como que a glória do Senhor pode realmente estar em nós? Sabe como? Se Cristo estiver em nós. Se Cristo estiver em nós. Se Cristo estiver em você. Se Cristo estiver em cada um de nós, então a glória do Senhor será vista. Apesar dos nossos pecados e falhas. Porque todas as coisas apontam para Cristo. Todas essas coisas que foram construídas apontam para Cristo. Por exemplo, se nós olharmos lá em Êxodo 26, é um texto longo, mas nós não vamos ler todo ele. Mas se você quiser chegar essa semana e se desafiar a ler essas orientações com relação ao tabernáculo, fique à vontade. E sempre pensando, isso é um bom desafio, sempre pensando nessa coisa de como Deus usou o tabernáculo para apontar para Cristo Jesus. Então preste atenção, Êxodo capítulo 26, aqui na minha versão, está as cortinas do tabernáculo. Então quando fala cortina, o que você entende? Eu entendi dessa forma, né? Uma cortina que cobre aquela porta, que cobre uma entrada ou outra, né? Não é isso. Quando fala de cortina, está falando, talvez a sua versão esteja cobertas, né? Está falando das cobertas que haveriam de cobrir o tabernáculo. Então, capítulo 26: farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Primeira camada de cortina vai do versículo 1 ao verso 6. É uma cortina de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra de artista. A coisa devia ser bonita, a coisa devia ser bela. Porque você tem, eu não sei as mulheres, as irmãs que sabem mais de crochê, de fazer esses negócios aí. Imagine linho retorcido, nem sei o que é isso, mas é linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. São tecidos que imagino muito bonitos à vista. Talvez um azul, um vermelho, talvez um roxo, uma coisa muito bonita, né, que você conseguia perceber isso. É a primeira coberta, né, a primeira camada de cortina que haveria ali. No versículo 7 a 13, vai dizer o seguinte: farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. Então as
seria de pelo de cabra. Agora, aquele linho fino vai ficar por baixo, né? E aí vem uma outra coberta sobre todo o tabernáculo de pelos de cabra. Imagina o trabalho disso aqui, para cozer tudo isso aqui, costurar esse negócio, né? Depois, a terceira camada está lá no versículo 14. Também farás de peles de carneiro tintas de vermelho, uma coberta para a tenda. A terceira camada, então, seria de peles de carneiro pintadas de vermelho. Terceira camada. Isso aí, com certeza, para proteger também do clima, para proteger do frio à noite, para proteger do calor, né? Quem estivesse trabalhando ali, com certeza tinha esse objetivo. Então, essa é a terceira camada de coberta. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda. E a quarta camada, então, no versículo 14 mesmo, agora na parte B desse versículo, vai dizer: e outra coberta de peles finas. Se você olhar no versículo 25, capítulo 25, verso 5. Também são as especificações para essas cobertas, e vai dizer: e peles de carneiro de tintas de vermelho e peles finas. São as duas cobertas. A terceira coberta que nós falamos, né, que é peles de carneiro pintada de vermelho, e a quarta, então, que está no versículo 5, peles finas. Talvez na sua versão não está peles finas, ou está de todos aí peles finas? Como está? Peles de texugo. Era um animal, não sei se era próximo dali, não sei se eles arrumaram texugo, mas era pele de texugo. Há algumas ideias que é um outro animal que tinha ali no mar Mediterrâneo, dugão ou dugongo, era um tipo leão marinho, vaca marinha, coisa do tipo. Era um animal que media até 5 metros, e tiraram a sua pele. São hipóteses para a realidade da região, né? E era uma cor cinza, né? Se você pegar o texugo também é mais ou menos isso, né? É uma cor cinza. Ou seja, por que nós estamos falando tudo isso? Primeiro para os irmãos verem a complexidade que é fazer todas essas peles, fazer todas essas cortinas e cobertas e costurar esse negócio todo. Mas sabe qual que é a implicação maior aqui? Se você pega linho fino, ó, como primeira camada, segunda camada, pelos de cabra pintados de vermelho, terceira camada, peles de carneiro, e aí por cima de tudo isso, pele de texugo, ou desse outro animal, não sei, mas não há uma certeza, mas como a Bíblia está dizendo, texugo, né, esta é a palavra que vamos usar. Pele de texugo é uma cor cinza, é uma cor sem graça, é uma cor que não tem beleza nenhuma. Não havia nenhuma beleza em Cristo. Não havia nenhuma beleza para que o desejássemos. Mas quando você encontra Ele, você percebe toda a beleza de Cristo. Por fora, quando você olha Cristo, é o que Isaías vai dizer, não havia beleza nenhuma. Por fora do tabernáculo, quem olhava, esse povo construiu esse negócio, fez esse barracão feio, né? Mas quando entrava, via aquele linho fino, a madeira de acácia coberta de ouro, todos aqueles móveis revestidos de ouro, a coisa era linda. Você só conhece a beleza de Cristo quando você se encontra com Ele. Se você não se encontra com Ele, Cristo é infagônico. Cristo é alguma coisa assim que não tem graça. Ao contrário do mundo, eu não sei se os irmãos estão sabendo, todo o burburinho que está dando em Hollywood, né? Por conta dos artistas, dos músicos, principalmente os músicos do rap, homens que a gente nunca talvez ouviu muito, né, sobre P. Diddy, Jay-Z, essa galera, muito bonito por fora. Eles cantam, eles dançam em luzes, em maquiagem, e vozes bonitas, tudo muito lindo. Mas por dentro, tudo podridão deste mundo artístico, a podridão deste mundo de Hollywood, deste mundo
musical, principalmente o rap, o hip hop, o funk, a podridão que está por trás disso. Eu tenho falado com os alunos, os jovens, né, os alunos. Eu falei, como é que, citando essa situação, né, se você não viu, eram festas, né, que esse produtor musical dava lá nos Estados Unidos. Se você faz parte da elite musical, da elite artística de Hollywood, você precisava frequentar as festas desse produtor. E eram festas realmente regadas a muita coisa, né? E eram chamadas as festas brancas. E depois dessas festas brancas tinham o freak off. Aí tem até um vídeo dizendo onde ele diz que agora vocês precisam tirar as crianças, porque eu não posso me responsabilizar por o que vai acontecer aqui. Se o conselho tutelar bater aqui, cada pai é responsável pelos seus filhos, porque o que vai acontecer aqui é de enlouquecer. São as palavras do próprio dono da casa, do anfitrião da festa. E quem é sucesso, quem é conhecido no meio de Hollywood, tem que participar das festas desse cara, porque ele é milionário, ele é produtor de música. Ou seja, esse é o mundo artístico. Bonito por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ao contrário de Cristo, um jovem, quando olha para Cristo, e um artista de Hollywood, cara, quem tu quer? O artista de Hollywood é mais legal, mais descolado, né? É da hora, mano, né? Tá louco o bagulho, né? Cristo não, vou ter que ir para a igreja, cuidado, tem trabalho amanhã, não posso. Hoje em dia, Cristo não tem graça. Mas quando você encontra Cristo, então você percebe a beleza, você percebe que a vida é muito. Mas mesmo assim, sabe o que vai acontecer? Eu estava falando com uma turma e eu falei, estava até falando, eu acabei esquecendo. Eu falei com eles e disse: olha, como vocês caracterizam esse pessoal? Eles falaram: pessoal, podre, né? Tudo podre. Sim. Posso usar outro termo, lixo? Sim, lixo. Aí eu perguntei: e lixo produz o quê? Lixo produz lixo. E quem consome lixo é o quê? Nutricionista diz: você é o que você consome. Se esses caras produzem lixo e você ouve o lixo que eles produzem, no que você vai se transformar? Não é à toa que a nossa juventude, a nossa adolescência está no cristão. Não há respeito pelos pais, não há mais respeito por questões de gênero, não há mais respeito pela palavra de Deus, não há mais prazer na igreja, não há mais prazer em buscar a Deus, não há mais prazer na palavra. Por quê? Porque eles estão consumindo lixo a todo tempo. E não vou dizer que nós de 40, 50 anos também não somos afetados por isso. Somos sim, claro que somos. Mas quem dera os nossos filhos, os nossos jovens, todos pudessem encontrar Cristo e ver por dentro de tudo a beleza de Cristo e esquecer essa podridão que existe no mundo aí fora, que por fora é lindo e maravilhoso, mas por dentro nada presta. Essa é a realidade deste mundo, ao contrário de Cristo. E é claro que o mundo vai julgar-nos por causa disso. Isso é uma realidade. Mas a glória de Deus, ela não se manifesta simplesmente para qualquer um, mas sim para aqueles que em Cristo realizaram a sua obra, pois estamos fazendo, como Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Cristo morreu pelo próprio desígnio de Deus. Se nós olharmos em Atos capítulo 2, versículo 22, 23 e 24, Cristo foi entregue pelos próprios desígnios de Deus. Ou seja, quando Cristo morre, a morte de Cristo foi estabelecida pelo próprio Deus, assim como o tabernáculo foi construído pelas especificações que Deus trouxe ao povo. E Cristo morreu, a sua obra foi realizada pelos desígnios de Deus. E se nós não aceitamos isso, não há salvação. Não tem como ser salvo. Não tem como encontrar alegria, felicidade e paz nesta vida. Se nós não nos encontrarmos
debaixo da orientação de Deus. Aí toda obra que nós realizarmos em Cristo, então o Senhor aceitará, e a sua glória encherá a nossa vida. Agora, se eu ficar buscando coisas bonitas, coisas belas deste mundo, a glória do Senhor jamais será visível a mim. Pode estar passando na minha frente, eu não consigo ver. Pode estar aqui agora, a palavra de Deus pode estar aqui agora, falando ao meu coração, ao seu coração, mas se você não tiver Cristo, você não vai entender e não vai querer. Você quer o mundo, você quer as amizades, você quer as festas, você quer as cores que o mundo tem, o que infelizmente é a realidade. Mas não somente isso, as verdades sobre a glória de Deus, ou seja, o fato de Deus encher aquela casa, encher aquele templo, encher aquele tabernáculo, encher a tenda da congregação, diz respeito também à morada exclusiva de Deus. Perceba o versículo 35, perdão, Êxodo 40, verso 35. O que é que chama a atenção ali? Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Moisés não podia. Mas espera aí, Moisés era o líder. Não foi Moisés que subiu no Monte Sinai para receber a orientação de Deus e trazer de lá as tábuas da lei? Não foi Moisés que subiu lá, trouxe as tábuas da lei, quando viu o bezerro quebrou as tábuas e voltou a segunda vez para receber uma nova tábua? Não foi Moisés que foi conversar com Deus e quando ele voltou, o seu rosto estava resplandecendo, de tal forma que tiveram que colocar um lenço no rosto de Moisés? Por que Moisés não podia entrar? Porque pertence a Deus. Porque ninguém podia entrar. Sabe por quê? Isaías vai dizer: o vosso pecado faz separação entre vós e vós. Por mais que Moisés tenha tido essa experiência maravilhosa, eu posso imaginar, dele falando com Deus e recebendo as orientações de Deus, mas Deus permitiu que ele fosse lá até aquele momento. Agora não mais, Moisés. Agora esse local aqui é meu. Eu vou encher essa casa com a minha glória e você não vai entrar, a menos que eu te convide, a menos que eu permita que você. E ele vai fazer isso em Levítico capítulo 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação disse, e agora 9:23. 9:23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo mundo. No primeiro momento Moisés não podia entrar. Agora é o meu momento de apreciar a obra que vocês realizaram de acordo com o que eu estabeleci. Estou parafraseando Deus aqui. Ninguém podia, nem mesmo Moisés. Mas em Levítico capítulo 1, Deus fala com Moisés. E 9:23, Moisés era um membro, porque agora Deus está permitindo que eles entrem. Mas então Deus convida, Deus fala com eles. Hoje, irmãos, desculpa, tinha um pneu pintadinho. Esse perninho branco me favorei. Mas parece. Eu tive que matar essas coisas. Cristo quebrou a parede de separação que havia entre nós, irmãos. Somos pecadores, continuamos ainda. Mas vai em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Sabe o que é o pior? O mosquitinho estava aqui? Estava cheio de sangue. Está aqui. Dá uma olhada aí. Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos,
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, tendo irmãos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Sabemos que o Santo dos Santos é aquele local que estava ali no tabernáculo, depois foi construído no templo de Salomão, mas ali no tabernáculo já tinha também ali um modelo onde somente o sacerdote poderia entrar, ou o sumo sacerdote, perdão, poderia entrar, e ninguém mais poderia entrar. Mas agora em Cristo, quando Ele morre, quando Ele realiza a sua obra, Ele quebra essa parede, nós podemos entrar com intrepidez na presença do Senhor para falar com Ele. Ou seja, quando fazemos isso, todo o pecado que nos separa de Deus, porque lembra que nós falamos, Moisés não podia entrar porque Deus é santo, e na sua santidade nós não podemos entrar na sua presença, mas até que Deus convide-nos para fazer isso. Quando Deus convida Moisés e Arão, então eles podem entrar. Mas para entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, quando o Senhor diz assim: Márcio, eu vou permitir que você entre, mas eu tenho uma norma: para que você entre na minha presença, é preciso que você entre pelo sangue do meu Filho Jesus, que morreu no seu lugar. Portanto, a glória do Senhor aqui no tabernáculo vai dizer a respeito à moradia exclusiva de Deus em nós, e que podemos entrar sim na presença dEle quando o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a terceira verdade que nós podemos ver aqui: quando o povo, quando a glória do Senhor enche aquele templo, aquele tabernáculo, versículo 36 vai dizer o seguinte: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Para onde você está indo? Para onde nós estamos indo? Para onde estamos caminhando? Qual é o nosso destino? O povo, enquanto estava ali, eles estavam rumo à Palestina, à terra prometida. Enquanto aqui estamos, o nosso alvo é caminhar rumo aos céus. Só que nesta caminhada, tem horas que nós precisamos parar, tem horas que nós precisamos correr um pouco mais, tem horas que vamos ter que apenas simplesmente dar os passos normais. Mas quem vai definir isso vai ser o próprio Deus. Vai ser o próprio Deus que vai dizer como devemos fazer. Salmos, o salmista vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces, conhece o meu assentar e o meu levantar. Ele conhece o nosso caminhar, por onde vamos. Se Ele conhece todas essas coisas, Ele vai dizer: ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces ela toda. Ou seja, se esse Deus que nos formou conhece nós antes de nós mesmos pensar o que fazemos, Ele sabe das nossas ações antes de nós pensarmos em fazer. Quem melhor para conduzir os nossos passos, a nossa direção, o nosso caminhar, senão Deus? Se Deus, esse Deus está dizendo: para agora, o que devemos fazer se não parar? E se Ele diz: levanta agora e caminha, a glória do Senhor em nós deve conduzir-nos nesta caminhada. E perceba que a caminhada que está dizendo aqui no versículo 36, no final do versículo 36, vai dizer: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam para onde? Avante. Eles não iam de lado, eles não iam para trás. Avante, sempre em direção ao seu destino. Se a glória do Senhor, se Cristo está em nós, que Ele é a plenitude de toda a glória de Deus, nele se manifesta toda a glória de Deus. Se Cristo está em nós caminharemos avante para os céus. Por mais que neste mundo que prefere a beleza externa do que a interior, por mais que este mundo prefira o glamour deste mundo ou desta elite podre,
Mas nós, como cristãos, nós preferimos a beleza da palavra do Senhor, a beleza da santidade, da comunhão com o nosso Deus. E se preferimos isso, mesmo que aparentemente não seja visível aos nossos olhos, mas estamos caminhando rumo à terra prometida, à terra que Deus nos deixou, que é o céu. No céu há muitas moradas. Se não fosse assim, meu avô teria dito: vou preparar o lugar. É para lá que nós estamos indo, é para lá que estamos caminhando. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor está em mim, está em nós. É claro que haverá tempo de parar, tempo de chorar, tempo de colher, tempo de plantar, como vai dizer Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Mas se entre parar, e levantar, e sentar, e deitar, e dormir, e acordar, e trabalhar, e estudar, e chorar, e rir, em todo esse tempo, se nós estivermos em Cristo, pode saber que estamos caminhando para a terra que o Senhor mesmo nos preparou, para as bênçãos eternas. Portanto, quando a glória do Senhor enche aquele tempo, está dizendo, primeiro, pelo menos para mim, que Deus aceitou aquela obra. Segundo, que era a morada exclusiva de Deus, mas que em Cristo Ele permite a nossa entrada, e que está garantindo a nossa direção à terra prometida. Ou seja, quando a glória do Senhor encher a sua vida, Ele vai dizer o seguinte: toda obra que você realizar em Cristo, no meu Filho, eu vou aceitar. Ele está dizendo o seguinte: que eu vou morar em você, e vou fazer de você moradia exclusiva em Cristo também, no meu Filho. E em terceiro lugar está dizendo: porque você é meu, eu vou conduzir você à vitória, vou conduzir você ao propósito pelo qual eu criei você, que é para viver a vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe, isso possa ser uma verdade em nossas vidas, isso nos desafie a amar e adorar ao Senhor mais e mais com as nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos dar-te graças ao Senhor por esse tempo, pela tua palavra, pelas experiências que aquele povo viveu naquele tempo, experiências que posso imaginar maravilhosas, de realmente tocar no coração, de realmente transformar vidas. E que nós possamos, em Cristo Jesus, olhando para o passado, olhando para a sua obra, para o seu amor, possamos também perceber, ó Deus, tão grande graça, tão grande amor e tão grande obra à nossa favor. Abençoa-nos, ó Deus, o tempo que temos agora à tarde, o tempo de refeição que vamos tomar, esteja abençoando, santificando a Deus, que faça bem aos nossos corpos e possamos ter ali um tempo de comunhão, de conversa, que venha a realmente glorificar o Senhor e edificar as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, nosso culto está encerrado. Não sei se vocês perceberam que a Magda teve que sair rapidinho, né? O Edson veio buscar ela. Lembrar dela, né, da família, toda a oração. Teve uma situação bem complicada agora de manhã. Parece que uma das irmãs chamou a Magda, né? Porque o seu José parece que foi numa parte do terreno lá e encontrou um monte de comprimido enterrado, alguma coisa assim, né? A Magda estava bem nervosa, não conseguiu explicar direito. E o seu José, eu acho que meio que se desesperou, e daí disse que ele está lá chorando, está muito nervoso e chamaram a Magda. E aí ela foi lá para ver se acalma ele, né, e ver o que está acontecendo. Ela disse que vai tentar voltar para o almoço, mas não sei como é que vai estar a coisa lá. Bom, Wilson, quer orar nesse sentido? Pela Magda, pela família, pelo seu José e a esposa, por favor? Senhor Pai, em tua presença, Senhor, para gravar, fazer prova, Senhor. Orar por ti, louvar, agradecer cada momento, cada sonho que você fez. Peço pela família da Magda, Senhor, pelo seu José, pela esposa dele, Senhor, seja orientando a família para que eles tenham